É muito bom estar aqui com vocês nessa noite, tendo a oportunidade mais uma vez de compartilharmos a palavra de Deus. Eu gosto de conversar com as pessoas, porque às vezes quando eu começo a conversar com alguém, eu percebo que aquilo que a pessoa está falando é bem Deus falando para mim mesmo, né? E alguns tempos atrás, acho que mais precisamente umas 3 ou 4 semanas, estava conversando com uma irmã aqui da igreja, e ela falou uma coisa que eu falei, eu acho que é de Deus mesmo. Ela falou assim, sabe, eu queria falar uma coisa sobre o culto. Eu falei, pode falar. Eu acho que a pregação de vocês é muito longa, e vocês falam muito. Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, sabe o que é? É que a gente recebe tanta informação do nosso dia, tem tanta informação que a gente recebe. Então, hoje à noite, por exemplo, tem o Fantástico. Você vai ouvir tanta informação em relação à política, em relação à economia, em relação ao esporte, em relação às pessoas, em relação à cultura. A gente absorve tanta informação durante o dia, que às vezes a gente recebe tanta informação também dentro da igreja, lendo a palavra, que a gente não consegue reter. Nossa capacidade de reter as palavras está ficando pequena. Não sei se você é assim, mas eu às vezes percebo isso também. Às vezes a minha cabeça funciona igual uma caixa d'água. Quando ela enche, e às vezes começa a vazar água pelo ladrão. Então não adianta às vezes eu ficar ouvindo, que eu falo, já venceu minha capacidade de compreensão. Às vezes você tem uma capacidade muito maior do que a minha, e tem pessoas que têm essa capacidade de ouvir muitas coisas, e o tanto quanto ouve, consegue reter. Mas aquela palavra daquela mulher realmente ficou no meu coração, e eu falo assim, quem sabe, de alguma maneira eu posso começar, a gente pode começar, ou eu vou tentar começar, ter umas mensagens mais simples, mais rápidas, mas que sejam mais objetivas, e que consigam ficar assim, marcadas no nosso coração, como uma coisa simples. E esse é o meu objetivo nessa noite, falar com vocês em 30 minutos. Vamos ver se vai ser algo possível. Algumas semanas atrás eu compartilhei com os irmãos uma experiência que eu tive no sábado, quando eu estava indo almoçar com a minha família, e dentro do carro a minha filha me fez uma pergunta, se eu conhecia uma blogueira chamada Kéfera. E eu disse que eu não conhecia. E aquele dia foi um dia muito interessante para mim, porque eu vi a minha filha conversando com a minha avó em realidades muito diferentes. Então eram pessoas que estavam sintonizados em canais da vida muito diferentes, conversando umas com as outras, e a conversa parecia que não ia chegar em lugar nenhum, porque tinham realidades muito diferentes conversando. E eu me lembro que eu pensando na realidade da minha avó, pensando nas empresas, nas instituições de quem sabe algumas décadas atrás, eu pensei naquelas realidades há 20 anos, nas realidades atuais, e eu vi como essas realidades são diferentes. E nessa noite eu queria falar sobre essas diferenças, mas principalmente olhando para a realidade de hoje, olhando para uma característica que é muito nova dentro da nossa história como humanidade, nós como pessoas, que é o fato de nós estarmos vivendo numa realidade ou numa atualidade, num contexto onde muitas coisas são descartáveis. Minha mãe teve 4 filhos, meu irmão mais velho e minhas 2 irmãs mais novas. E os 4 filhos da minha mãe foram cuidados, tratados com fralda de pano. Porque até a década de 90, fralda descartável, se existia, era muito caro. E na década de 90, 2000, os meus 2 filhos hoje foram criados com fraldas descartáveis. Hoje nós temos copos descartáveis, fraldas descartáveis, pratos descartáveis. Me lembro que a gente fazia encontros, retiros, pastor, e a gente levava aquele monte de prato, aquele monte de copo, e tinha que lavar. Hoje em dia, faz o evento, leva o prato descartável, joga tudo fora e está resolvido. E isso é uma característica do mundo onde a gente vive hoje. Os objetos, eletrodomésticos, roupas, existem roupas descartáveis. Na empresa que eu trabalhava, você tinha roupa que era para durar um evento. Então você comprava, era mais acessível, usava uma roupa e era descartável. Então existem eletrodomésticos que é para uso de uma vez, 2 vezes, depois descarta. E o mundo está caminhando para isso, para cada vez mais as coisas serem descartáveis. Usei, acabou, jogou fora. Para objetos isso pode ser bom,
Mas o problema é que isso começa a entrar dentro da nossa cultura. Isso começa a entrar dentro da nossa realidade. E aí a gente começa a pensar, a agir e a viver de uma maneira descartável. Descartável significa jogar fora aquilo que não tem uso ou eu não gosto mais. E a gente começa a viver essa questão de descartar relacionamentos, pessoas, vida. Irmãos, nunca se suicidou tantas pessoas no mundo como se suicida hoje. 60% de crescimento do número de suicídios nos últimos 30 anos, comparando a mesma base de comparação, usando a mesma base de cálculo. Não é que a população aumentou e mais gente se suicida. Se você comparar o número de suicídios a cada 100 mil pessoas, há 30 anos atrás se suicidava um número de pessoas. Hoje, nesse mesmo estudo, se suicida 60% a mais de pessoas. Casamentos, 75% do crescimento dos divórcios em 5 anos. Por quê? Porque é descartável. Minha vida é descartável. Não estou gostando, não está legal? Beleza. Pular da ponte aqui. O casamento não está legal? Não tem problema. Amassa, joga fora. Procura o próximo. Nós estamos vivendo num mundo onde as realidades são descartáveis. E isso revela um grande inimigo da nossa família. O inimigo da nossa família é a falta de perseverança. Irmãos, pensa comigo. Como é difícil nos dias de hoje a gente ter perseverança em relacionamentos. Como é fácil a gente abrir mão de situações. Como é fácil a gente desistir de pessoas, de situações, de lugares. Cansei, vou jogar fora, vou pegar o próximo, vou pegar um outro copo que está mais limpo. E a Bíblia nos fala um pouquinho sobre esses relacionamentos ou essas famílias descartáveis. A Bíblia nos mostra qual é a posição de Deus em relação a essa geração que descarta as coisas. Abra ela comigo, você que trouxe sua Bíblia ou trouxe seu celular. Clica aí no livro de Oséias. O livro de Oséias está no Velho Testamento. Quem sabe posso demorar um pouquinho mais do que 30 minutos, porque é difícil achar Oséias. Mas vai lá, abre a sua Bíblia na metade mais ou menos, você vai chegar em Salmos. Aí corre um pouquinho para frente, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, chegou. Oséias, livro do profeta Oséias, o capítulo de número 1, verso de número 1. Você achou? Amém. Oséias capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe disse: vai, toma uma mulher adúltera e filhos da relação adúltera, porque a terra adulterou, apartando-se do Senhor. Então ele foi e tomou Gomer, filho de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. O Senhor lhe diz: põe o nome de Jezreel, porque em pouco tempo castigarei a linhagem de Jeú pelo sangue de Jezreel, e darei fim ao reino da casa de Israel. Versículo 5. E quebrarei o arco de Israel naquele dia, no vale de Jezreel. Ela engravidou novamente e deu à luz uma filha. E o Senhor disse a Oséias: põe o nome de Lo-ruama, porque não me compadecerei da casa de Israel, de maneira alguma a perdoarei, mas me compadecerei da casa de Judá, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvareis pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado Lo-ruama, ela engravidou e deu luz a um filho. O Senhor lhes disse:
põe o nome de Lo-Ami, porque não sois o meu povo, nem sou vosso Deus. Corre para o capítulo 3, nós vamos ler 3 versículos. Capítulo 3, verso 1. O Senhor me disse: vai outra vez, ama aquela mulher, amada por outro e adúltera, como o Senhor ama os israelitas, embora eles se desviem atrás de outros deuses e amem uvas passas. Assim, comprei para mim aquela mulher por 15 peças de prata e 1,5 homem de cevada. E ele lhe disse: tu viverás comigo muito tempo, não te prostituirás, nem será mulher de outro homem. Eu também virei contigo. Irmãos, essa história de um homem chamado Oséias. Oséias foi um profeta menor. Ele era filho de um sacerdote chamado Guerri, que viveu 800 anos antes de Cristo. Mais ou menos uns 3.000 anos atrás em relação a hoje. Esse homem chamado Oséias, um dia Deus chegou para ele e falou assim: ó, você vai se casar, vai lá, encontra uma mulher, uma ex-prostituta chamada Gomer, você se casa com ela, você vai ter 3 filhos. E foi isso que ele fez. Ele foi lá, encontrou com essa mulher, casou com ela, teve os 3 filhos, 2 homens e uma mulher. E aí depois dele ter os 3 filhos, essa mulher chamada Gomer, ela voltou a uma vida de prostituição. Ela voltou ao que ela era antes de Oséias a ter encontrado. E aí Deus fala para Oséias: Oséias, volta lá, corre atrás dela. E Oséias volta atrás dessa mulher. Vai atrás nas casas de prostituição, nas ruas, nas casas de outros homens. Oséias encontra essa mulher, cuida dessa mulher, traz ela de volta para casa. A Bíblia fala que Oséias, no capítulo 2, versículo 6, ele fala que Oséias construiu muros nos caminhos que a Gomer andava, para evitar que ela continuasse caminhando nos caminhos que ela andava. Então ele fez de tudo para que aquela mulher não seguisse mais o velho caminho. Mas aquela mulher insistiu no caminho da prostituição. Até que um dia ela sumiu, não apareceu mais em casa, e os amigos de Oséias falaram para ele: vai lá na praça, onde estão vendendo as prostitutas, que a sua mulher está ali. E Oséias foi lá na praça, encontrou Gomer sendo vendida como uma prostituta. E as pessoas estavam fazendo lances para comprar as prostitutas. E Deus falou para Oséias: Oséias, você vai dar o último lance. E Oséias foi lá, deu o último lance, comprou Gomer, trouxe Gomer de volta para sua casa, e eles viveram juntos. Irmãos, nessa noite eu queria rapidamente convidar você para olhar a vida de Oséias em relação ao mundo descartável que a gente vive hoje. Esse homem chamado Oséias, quem sabe ele viveu uma realidade muito mais terrível do que a realidade que nós vivemos. Quando eu comecei a pensar um pouco mais na cultura da época, no machismo da época, do que se vivia, do que um homem representava um casamento, uma família na época, pensando um pouquinho, eu falei: esse Oséias era o cara. Esse Oséias era muito mais homem do que seu senhor. Porque hoje a gente olha para a nossa realidade das nossas vidas e a gente tem dificuldades tão menores, e a nossa grande tendência é: eu vou desistir, eu vou trocar, isso aqui é descartar. É muito mais fácil eu procurar uma outra oportunidade, uma outra pessoa, um outro caminho. É melhor eu trocar, é melhor eu não me envolver, é melhor eu não investir, é melhor eu vou desistir. Nós somos essa geração. Nós somos esses homens e essas mulheres que estão trocando as coisas com muita facilidade, porque é tudo descartável. Eu já fiz tudo que eu podia fazer. É interessante, as pessoas ligam para a gente, conversam com a gente aqui na comunidade, e homens, mulheres, filhos, pais, e falam assim: olha, fala lá com a minha esposa, porque não tem mais jeito. Fala lá com o meu marido, porque eu não aguento mais. Ele é assim mesmo, nasceu assim, vai morrer assim. Fala lá com o meu filho, porque meu filho tomou aquele caminho e eu lavo minhas mãos e eu cansei, eu desisto, vai ver o que você consegue fazer, porque a grande tendência das pessoas nos dias de hoje é
trocar, porque é descartável. Eu não sei porquê, mas há quase 2 meses atrás, Deus colocou um amigo que há muitos anos eu não via na frente da nossa família. Estávamos andando de carro, íamos almoçar, estávamos querendo ter um relacionamento de família, um almoço entre eu, minha esposa e meus filhos, e a gente ia num restaurante, e aí de repente a gente não sabia mais onde ir, aí de repente o carro começou a andar, eu falei, Deus, para onde eu vou? E o carro andava, eu falei, quando eu estava aos 300 metros, eu vi a pessoa e falei, nossa, olha essa pessoa. E eu tenho dificuldade de enxergar sem óculos, estava olhando sem óculos, de longe eu reconheci que era aquela pessoa, maltrapilha, abandonada e largada. O caminho que ela tinha escolhido para a vida dela. E há 60 dias, Deus vem trabalhando, vem trazendo, essa pessoa continua no nosso convívio, e todas as pessoas que eu converso em relação a essa pessoa dizem o quê? Já fizemos tudo o que dava. Lavo minhas mãos. Não dá mais para fazer nada. E toda vez que eu oro para Deus, Deus fala assim, faz mais um pouco. Anda mais uma milha. Eu falo, Deus, quem sou eu para fazer isso? Tantas pessoas que já são muito mais capacitadas, muito mais gabaritadas, já foram, já tentaram, gastaram anos, gastaram a vida, gastaram tudo que tem e desistiram. E eu falo assim, eu também vou desistir, mas eu durmo, e quando eu durmo, Deus fala assim, vai lá e tenta mais uma vez. E aos meus olhos, você fala assim, não tem sentido. E aí, sábado para domingo, eu sonho de novo, e Deus fala, vai lá e anda mais um pouco. E eu falo, Deus, o que é isso? É tão... Olha aqui esse homem chamado Oséias. Esse homem é filho de um pastor. Ele é filho de um sacerdote. Ele estava esperando o momento dele de ser o sacerdote de Israel. Ele estava esperando o momento em que ele seria o pastor, o sacerdote, o momento áureo da vida dele. Ele tinha uma expectativa. Deus chegou um dia para ele e falou assim, Oséias, quero falar com você. Ele falou, legal, Deus, é a minha hora. Sou eu e você, vamos começar esse projeto. Deus falou, vem cá, quero falar com você. Vamos lá, Deus, vai começar o ministério. Vai começar o seu ministério. Glória a Deus. Vai começar bem, você vai se casar. Glória a Deus, eu vou me casar. Vai começar um ministério, eu vou casar. Agora as coisas da minha vida vão acontecer. Você vai casar, você vai ser feliz. As coisas vão dar certo, vai lá. Então você vai lá numa casa de prostituição e pega uma mulher que você vai casar com ela. Irmãos, a gente não consegue entender o que é uma prostituta 3.000 anos atrás, olhando para o que é uma prostituta hoje. Hoje, a prostituição ela já está mais aceita na nossa sociedade. Já está mais incorporada pela nossa sociedade. Já existe um estatuto da prostituição. Eu não sei se está aprovado ou não, mas não se pode mais dizer em prostituta, mas diz de profissional do sexo. Não sei se está aprovado, mas a gente dá risada. Mas há 3.000 anos atrás, irmãos, a pessoa que era prostituta ela era execrada da sociedade. Dentro da sociedade dos judeus, aqueles que eram doentes, leprosos, eram jogados para fora da cidade. Eles eram expulsos. Você vai embora porque eu não quero a doença. Vai para bem longe, longe da cidade. Em volta da cidade tinha um muro. As prostitutas elas viviam o mais longe possível da sociedade, da cidade, bem perto dos muros. Raabe, a prostituta, construía sua casa no muro de Jericó. As prostitutas eram lançadas fora. As prostitutas eram enxergadas como as mulheres que iam ser usadas pelos homens para que os homens não se prostituíssem com as mulheres puras. Imagina o que era a sensação de uma prostituta 3.000 anos atrás. Agora imagina Oséias, o filho de um sacerdote, dizendo assim, ó, você vai sair dessa sua figura que é proeminente na sociedade, você vai buscar uma mulher que está lá no muro, lá afastada, e você vai trazer para ser a sua esposa, e você vai começar o seu ministério assim. Ele foi lá, venceu esse preconceito, encontrou a mulher. Sei lá se ele entrou numa casa de prostituição e alguém falou, olha lá o filho do pastor entrando na casa de prostituição. E ele entrou lá no prostíbulo, pegou a mulher, trouxe para casa e passou aquela vergonha e começou a conviver, estabeleceu um relacionamento, falou para ela do projeto de Deus. Eles começaram um relacionamento, começaram a constituir uma família, tiveram o primeiro filho, um homem.
Olha que maravilhoso, para os judeus ter o primeiro filho homem era uma bênção, era o filho da promessa, era o primogênito, aquele que ficaria com toda a herança. Nasceu o primeiro filho, quem sabe Oséias estava feliz, vou começar agora a constituir uma família, vou dar o nome para ele de Davi, um menino abençoado, Abraão, Isaac, o filho da promessa, vou dar o nome para ele. Como ele vai se chamar? Até aqui Deus fala, Jezreel. Seu primeiro filho vai chamar Jezreel. O que é Jezreel, Deus? Jezreel é terra destruída, povo destruído, campo de sangue, terra de batalha. Trazer para os dias de hoje, Afeganistão, Síria, Morro do Borel. Como é que vai chamar o seu filho? Meu filho vai chamar Afeganistão. Já pensou? Afeganistão do Amaral Gurgel? Bonito nome. Nasce a segunda filha, uma menina. Quantos pais não querem uma menina? Queridinha do papai? Coisa linda. Nasceu, vamos dar um nome. Sara. Sara e Davi. Vou dar um nome, Raquel. Vou dar um nome agradável, bonito, para constituir uma família agradável. Como se chamou a primeira menina da família? Lohuama. Lohuama significa sem amor, sem misericórdia, pessoa perdida. Olha que família. Um chama Afeganistão e outro chama perdida. Nasceu o terceiro filho. Quem sabe Oséias nem pensou no nome do menino. Nem olhou, falou, fala aí Deus, como é que vai chamar isso aqui? Chamou Lo-Ami. Lo-Ami significa o quê? Vocês não são o meu povo. Vocês estão abandonados. Agora pensa na foto de família. O filho do pastor, do lado da ex-prostituta, e os 3 filhos, Afeganistão, o perdida e o abandonado. Que família constituiu Oséias, não foi? Que família bonita que foi o projeto de Deus para ele. Mas não foi só isso, foi pior. Depois que o terceiro filho nasceu, o que aconteceu? A tal da Gomer quis voltar para a vida que ela tinha. A esposa falou, cansei desse marasmo de vida. Eu quero viver uma vida onde eu realizo todas as minhas vontades. Eu quero ter uma vida desprovida de barreiras. Eu quero ter uma vida onde eu me sinto completa. Eu quero ter os meus amantes, porque os amantes davam a ela, a palavra fala, vinho, davam a ela cevada, davam a ela linho. Ela queria ter uma vida irrestrita e completa de prazeres. Então ela sai de casa e volta. E Oséias se vê naquela família maravilhosa, vendo a sua esposa indo embora. E eu acho que ele queria matar a mulher, mas Deus fala assim, você não vai matar, você vai amar essa mulher. Vai até onde ela está lá e busca ela. E ele vai até onde ela estava, no prostíbulo, encontra essa mulher nua. O que ele faz? Ele cobre essa mulher e convida ela de volta. Volta para casa. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Ele traz ela de volta. Ele constrói um muro. Ele coloca espinho. Ele começa a criar um monte de estruturas para evitar que essa mulher volte a uma realidade que ela tinha. Mas ela não olha para essas limitações. Ela está cega em realizar todos os desejos do coração dela. O que ela faz? Definitivamente, ela vai embora, vai viver no prostíbulo, vai viver a sua vida, vai viver uma vida desregrada, e aquele homem fica sozinho com 3 filhos. Quando ele ouve seus amigos dizerem, a sua mulher, a sua esposa, a mãe dessa sua família maravilhosa, está ali numa praça, sendo vendida como escrava do sexo. Irmãos, pensa um pouquinho só com a cabeça desse homem chamado Oséias. O que é ir numa praça onde o seu cônjuge está sendo vendido como vergonha? Imagina a vergonha que esse homem estava passando ali naquele lugar. Imagina a raiva que ele sentia quando as pessoas faziam algum comentário naquela praça. Imagina a situação. Irmãos, eu acho que é muito mais do que um ser humano pode aguentar isso. É muito projeto de Deus alguém conseguir resistir a essa situação. Mas Deus fala assim para Oséias: Oséias, você vai lá nessa praça e você vai comprar essa mulher
como sua escrava. E Oséias foi nessa praça. Começou o leilão, as pessoas começaram a leiloar a tal da Gomer. Depois que todo mundo deu o seu leilão, Oséias levantou a mão e falou: eu dou a ela 15 moedas de prata, 1,5 ciclo de ouro. Versículo 2, no capítulo 3. E ele comprou essa mulher. Irmãos, nós vivemos numa geração onde tudo é descartável. E cada vez mais vai ser mais descartável. O inimigo da nossa família é a falta de persistência. As coisas não estão como eu quero, desisto, jogo fora, frustro os planos de Deus. Irmãos, o propósito de Deus para nós não é uma vida completa de satisfação dos desejos do nosso coração. Não é uma vida irrestrita e onde tudo o que eu quero, todos os caminhos, todos os desejos que fluem do meu coração, eu vou realizá-los. O projeto de Deus para as nossas vidas é um projeto de amor. É um projeto de amor irrestrito. Sabe por quê? Porque eu não valia nada. Você, nem ninguém aqui valia nada. Todos nós somos pecadores e destituídos nós fomos da glória de Deus. Todos pecaram. Todos nós estávamos destinados a uma ausência eterna de Deus, a um distanciamento eterno de Deus. Nós, como fomos criados, quando o pecado entrou na humanidade, todos os homens estavam sentenciados para uma vida eterna longe de Deus. Mas um dia Jesus foi lá na cruz e pagou um preço pelas nossas vidas. Nós somos Gomer. Nós somos homens e mulheres que muitas vezes queremos, andamos, buscamos uma vida, mas que Jesus um dia já disse: está pago. O preço pela vida da Filomena está pago. O preço pela vida da Ellen está pago. O preço pela vida de cada um de nós já está pago. Foi pago por um preço da cruz do Senhor. Um preço de sangue. Um preço que nós não poderíamos pagar. Jesus já escreveu: está pago. Agora, quantas vezes nas nossas vidas nós estamos desistindo de pessoas, desistindo de vidas, desistindo de casamentos, desistindo de famílias, porque não podemos e queremos descartar, como o mundo descarta um copo de plástico. Quantas vezes nós não desistimos de filhos, de pais e mães, de amigos, de irmãos, de sobrinhos, porque nós pensamos que a nossa sociedade, ela é descartável. Eu falei que eu ia ser rápido e eu quero terminar contando uma história para vocês. Quem sabe foi a minha primeira experiência mais próxima do Senhor. Não sei se vocês sabem, mas eu gosto de correr. Gosto de correr mesmo. Corro desde 1998. Comecei a correr em 98, com 20 anos. E eu coloquei uma meta na minha vida. Minha meta era, antes de completar 35 anos, eu ia correr uma maratona. Comecei correndo um pouquinho, 2 km, 3 km. Cheguei com 34 anos e falei: opa, eu tenho uma meta. Termina o ano que vem. Vou começar a correr sem parar agora. Dei uma de Forrest Gump. Acordava 3 horas da manhã, corria, 4, 5 horas, depois vinha para o culto. E eu marquei a minha primeira maratona para o dia 28 de abril de 2012, que é exatamente um dia antes do dia que eu ia completar 35 anos. E eu falei: tem Deus no meio disso. Deus está nesse sonho. Eu vou conseguir realizar o meu sonho de correr uma maratona, 42 km, antes de eu fazer 35 anos. Eu vou correr. E eu comecei a treinar, corria, parar. Estava correndo 5, 6 horas por domingo. E aí chegou 10 dias antes dessa maratona. Eu recebi um e-mail na minha caixa de e-mail: prezado irmão que se inscreveu para a Maratona de São Paulo 2012. A corrida foi adiada. Estamos fazendo reformas para a obra da Copa do Mundo. Vamos ter que fechar ruas aqui em São Paulo. E isso foi prorrogado para outubro. E eu falei: ixi,
e agora? E o meu sonho? E agora, Deus? O Senhor não estava nesse sonho? Eu estava pronto, eu estava treinado, eu estava apto, eu estava pronto para fazer o sonho da minha vida. Chegou no dia da corrida, não vai mais ter corrida. 6 meses, frustrei, parei de treinar. 6 meses depois, estava a data da corrida lá, estava chegando. Eu falei, e agora, Deus? Já escrevi, gastei uma grana, o que eu vou fazer com essa inscrição aqui? Deus falou assim para mim, vai lá. Deus, mas como é que eu vou correr uma maratona sem estar treinado? Como é que eu vou fazer isso? Você não vai na sua força. Você não vai na sua capacidade. Você vai porque eu vou te sustentar. Eu falei, tá bom, Deus. Vamos lá. 10 dias antes da corrida, eu falei assim, vou tentar treinar. Eu estava correndo na média de 40 km, 38. Eu não consigo correr 10. Eu falei, Jesus, vou me machucar. Eu vou me ferrar nessa corrida. 5 dias antes da prova, fui tentar correr de novo, 15 km, travado, não consegui. Falei, Deus, eu vou lá só pelo menos para participar dessa corrida. No dia da corrida, era um sábado, o despertador do meu celular não tocou. Eu saí 1 hora atrasado de Campinas. Eu estava preparado para chegar antes, alongar, cheguei em cima da hora. Eu não levei nada, eu estava de shorts e camiseta. Quem vai correr uma maratona vai todo preparado. Leva água, leva alimento, leva hidratação, leva tudo. Eu não tinha nada. Cheguei atrasado no meio da corrida. Eu falei, Deus, o que vai acontecer nessa corrida? Comecei a correr. Eu conseguia correr 7 km sem tomar nenhum tipo de hidratação ou alimentação. Chegou nos 7 km, falei, e agora? Não trouxe nada. Vou continuar correndo. Meu corpo vai travar. Deu 10 km, meu corpo começou a travar. Na hora que meu corpo parou e eu olhei para o chão, estava lá, copo do H2O que eu tomava, do hidratante que eu tomava e os 2 alimentos que eu sempre tomei para começar a me abastecer pela corrida. Estava no chão, preparado para mim. Falei, Deus, faz isso aqui. Comecei a correr 20 km. E agora, Deus? Onde eu vou arrumar mais isso para mim? O que eu vou fazer na hora que eu olho para o lado? Tem uma mesa, uma toalha, um hidratante para mim e 2 sachês de carboidrato. Eu falei, Deus, o que é isso? E eu comecei a correr. Chegando 30 km, meu corpo ia, começou a doer, começou a dar cãibra nas 2 pernas, irmãos. Pareceu um homem com a bolsa das costas, eu não sei nem se era um homem ou se era um anjo. E falou assim para mim, você está com dor nas pernas? Está aqui um spray para você. Ele jogou um spray nas 2 pernas e eu continuei correndo. Naquele dia, eu cruzei 42 km de corrida, sem estar preparado, sem ter capacidade nenhuma em mim. E eu descobri que quem vai na frente é o Senhor. Quem fortalece as nossas vidas é o Senhor. Quem nos capacita, nos dá ânimo, nos dá expectativa, quem nos dá força, quem nos dá energia para o momento onde nós estamos fracos, nós somos nós. É o Espírito Santo de Deus que quando olha para as nossas vidas, vê as nossas limitações, a maratona, a corrida difícil que é as nossas vidas, Ele nos suporta, Ele nos apoia, Ele nos alimenta e Ele fala, continua essa corrida, porque você vai chegar no final. Não é na sua força, não é na sua capacidade, não é no seu treino, não é na sua disposição, é no seu entendimento de que Deus está te sustentando todos os dias da sua vida. A nossa vida é uma corrida. Às vezes nós queremos correr com as nossas forças, podemos até chegar, vai ser legal. Mas quando nós chegamos para Deus e falamos, Deus, eu preciso do Senhor. Nós precisamos vencer o inimigo das nossas famílias, que é a falta de perseverança. Se você desistiu da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha, se você desistiu do seu amigo, da sua amiga, não desista. Nós não somos chamados para desistir. Nós somos chamados por Deus para perseverar. Perseverar. Perseverem no amor, na leitura da palavra e na oração. É isso que diz a palavra de Deus. Sabe, o último livro da Bíblia se chama Apocalipse, que se chama Revelação, fim dos tempos. E no Apocalipse, João escreveu uma carta para 7 igrejas. E essas 7 igrejas, eles querem dizer todas as igrejas do mundo. E nas 7 cartas do Apocalipse, eu vou ler para vocês. Para 7 igrejas, João fala no final das 7 cartas
ele diz assim, primeiro ele fala da igreja, das obras da igreja, e ele fala, ao que vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida. Ao que vencer, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Ao que vencer, eu lhe darei o maná escondido e uma pedra branca. Ao que vencer, eu darei de assentar ao meu lado. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Quem vence? Aqueles que perseveram. Perseveram no amor, perseveram no cuidado, perseveram no zelo, perseveram diante de uma geração que acha tudo descartável. Nós possamos nessa noite ficar com essa palavra simples e rápida que diz que a nossa família não é descartável. Os nossos relacionamentos não são descartáveis. Os meus filhos não são descartáveis. Os meus pais, todos aqueles que se relacionam comigo, não são descartáveis. E por isso eu vou perseverar. É difícil? É muito difícil. Ah, você não sabe a vida que eu vivo. Eu não sei se é parecida com a tal do Oséias, mas nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar caminhando. Vamos persistir. Caminho do Senhor, ao que vencer, eu lhe darei um lugar. Amém. Deus, nessa noite nós queremos nos colocar, Senhor. Deus, como pessoas, como família, Senhor. Deus, o Senhor sabe o ambiente onde nós vivemos. Deus, é uma cultura de situações descartáveis, relacionamentos descartáveis, vidas efêmeras. Deus, que o Senhor nos tire dessa realidade, Pai. Deus, isso não vem do Senhor. O Senhor é o Deus que não abriu mão, ó Deus, das nossas vidas. A Bíblia fala que o Senhor nos amou a ponto de dar o teu Filho até o final. E Ele morreu numa cruz em nosso lugar. O Senhor não abriu mão. O Senhor não desistiu. O Senhor foi até o fim pelas nossas vidas, Pai. E nós passamos como filhos do Senhor, sermos imitadores do Senhor. E perseverarmos em amarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Deus, por mais que essas pessoas estejam em caminhos difíceis, em caminhos complexos, por mais que essas pessoas tenham realidades diferentes das nossas, Deus, que o Senhor nos capacite a amar essas pessoas, a ir atrás dessas pessoas, ó Deus, a buscar essas pessoas, a insistir no amor do Senhor. Deus, que nós sejamos pessoas que possamos transbordar aquilo que o Senhor ofereceu para nós na cruz, que é o amor. Que sejamos pessoas persistentes, resilientes, e que possamos, Deus, mostrar à nossa família, à nossa casa, o quanto o Senhor nos amou e o quanto nós amamos essas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Que a Tua Palavra não seja só teoria nas nossas vidas, mas que ela se transforme em prática dos nossos dias a dias. Em nome de Jesus. Amém.